é mais um Terceira Margem do Rio em Revista. E estamos mais uma vez com o nosso convidado especial, Rony, além do Rony, os já conhecidos Edson Nunes, olá, Dr. Thiago Reis, Luiz Felipe Valente e eu que vos falo, Leonardo Gonçalves. O assunto de hoje, nossa estrela solitária, é a oração que Jesus Cristo ensinou, a oração do Pai Nosso. Então vamos começar lendo a oração do Pai Nosso, não é isso? É isso. Começar lendo? Conduzindo muito bem dessa vez. Mateus 6, a partir do verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada... Você está rindo durante a leitura da oração? Valente. Desculpa, cara, foi mal. Eu vou ler de novo. Se controla. Finge que o que a gente está lendo agora é uma oração. Não, porque é que eu a oração que queria Jesus dar de Cristo... mão. Eu queria dar mão. Porque me E deu a cantar mão e eu com dei a Baiá? mão pra ele, não tá entendendo por quê. Portanto, vos orareis assim, Mateus 6, 9 em diante. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. E aqui já quero começar a iniciar uma pergunta aqui para os nossos teólogos. Aqui na João Almeida, acho que é Revista Atualizada, essa última frase está entre parênteses. Pois teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Por que por parênteses? Eu acho que a gente deveria começar te corrigindo, porque a gente tem um programa, Terceira Margem do Rio, em que a gente diz para as pessoas que todo mundo pode ser teólogo. E que você continua fazendo essa distinção entre nós. Essa distinção Eu barata. acho, cara, não errado isso daí, pensada. cara. Homenagem a você. Tá bom, Léo? Então, essa é uma pergunta que você sabe responder. Eu tenho certeza que você sabe responder essa pergunta. Responde. Por que está entre parênteses aqui? Porque em alguns manuscritos que encontraram não consta essa frase. Olha aí, cara. Que coisa Mano, boa. E você é teólogo? Viu? Porque a teologia é acessível a todos. Porque a palavra está acessível a todas, Léo. O conhecer de Deus não é... Que ensinamento lindo já no começo deste programa, né? É Esse ensinamento que você está trazendo pra gente. Obrigado, Léo. Não. É você. Eu Mas levantei, eu não sabia eu que fui eu o não portador, sabia. Então você eu fez uma levantei o pergunta. estandarte Você da fez, Agora ignorância. se você explica. fez uma sério, pergunta eu não que já sabia. sabia a resposta. Não, sério, eu não sabia. Fala aí. De verdade. Eu acabei de falar, os ouvintes ouviram o que é o que Não, mas eu não tô Os zoando. ouvintes importam? Os ouvintes... Você diz fora do ar que os Os ouvintes não importam. espectadores. Que a gente faz porque a gente curte. Olha a risada de nervoso. Não, mas sério, Léo, explica de novo. Não, explica porque, sério mesmo, eu não sei isso aí. Fala mais alto. E alguns manuscritos que foram encontrados... Cara, eu aparentemente, duvido que esse microfone tá trecho. pegando essa conversa. Tá Você pegando? duvida? Você duvida? É Tá verdade. pegando, vai, continua, Cara, vamos lá. Você vamos lá. duvida mesmo? Tá ali em cima. Mano, eu vai, vou vai. A gente esfregar começou- esse áudio na sua cara. Esfregar um áudio na minha cara. exatamente. Tá, foi bem simbólico. pensado essa também. Vamos lá, Beleza, começou explica aí. também. Em alguns manuscritos. Essa frase não consta. Então, inclusive na oração do Pai Nosso, que é utilizada na Igreja Católica, não utiliza-se essa frase. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ok. Maravilha. Os que não constam, pelo que eu saiba, são os que são considerados melhores manuscritos, então provavelmente é uma inserção posterior, Ok. né? Talvez um comentário que foi inserido. Uma anotação, alguma coisa. Uma anotação nesse que sentido. virou Fazia parte parte da do texto. liturgia adicional. Aproveitando, tem algumas traduções em que algumas palavras estão em itálico também. É interessante dizer por que estão em itálico. Porque no original hebraico essas palavras, principalmente os gramemas são palavras que em si não carregam nenhum significado, mas que dão a ligação, né, da construção da frase. E no original hebraico muitas dessas palavras não existem, então elas não aparecem. Então algumas traduções, na minha atualmente não é assim, mas com certeza vocês já viram algumas palavras em itálico, que essas palavras específicas não têm o equivalente no hebraico ou no grego, no original. Cara, muito bonito. Excelente. Muito bom. E aí, o contexto aí, doutor Thiago? Como é que a gente... No contexto, é o Sermão do Monte. Então, Mateus 5, Jesus já passou pelo batismo no capítulo 3.
pelas tentações no deserto, capítulo 4, final do capítulo 4, início do seu ministério, que começa com a frase que também já havia sido dita por João Batista: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. E daí o texto diz que Jesus começa a curar e começa a fazer várias coisas que a gente já mencionou nos outros, não lembro se a gente mencionou, mas que é o reino de fato, se não você trazer esse de antegosto aquilo que vai ser a realidade do futuro. Então os que não têm saúde, a saúde é restabelecida, os que têm fome são servidos e por aí vai, os pecados são perdoados e por aí vai. Então você está dentro desse contexto de anúncio do reino que pode parecer estranho, mas a gente já teve um programa exclusivo sobre o reino, explicamos lá. Então aqui agora, no meio do Sermão do Monte, em que Jesus vai classificar a postura, a forma de vida do reino, quem pertence ao reino, qual é a maneira de enxergar a realidade através da perspectiva do reino, você encontra essa oração que, dentro do seu contexto imediato, é uma oração também que não está desassociada com essa questão do reino, tudo que é mencionado no reino. Tudo bem. Agora, a gente pode... E que relaciona a relação com... Se relaciona a relação ao vida, né? Mas continua, também traz... continua aquilo que o Monte das Bem-aventuranças, suas bem-aventuranças tentaram fazer, que é essa dupla dimensão, né? Que é o meu relação com Deus e com o próximo, né? Então, uma coisa depende perdoe as minhas dívidas assim como eu Assim perdoo. como eu faço aquilo que você faz por mim. Exato, então você tem essa dupla dimensão. E eu acho que a maneira como a oração começa, pelo menos, é extremamente significativa, porque hoje em dia a gente já fez também um programa sobre oração, mas a gente não mencionou esse aspecto, que talvez tem muita gente que ora para Jesus como, né, paizinho querido, alguma coisa. Outros nem oram porque consideram que Deus está distante demais para você poder falar alguma coisa ou algo assim. Mas eu acho que o balanço que o Pai Nosso começa, ele é extremamente interessante, porque ele fala Pai Nosso, que fala dessa proximidade, né, de relação, né, com o Pai, o Filho e tudo mais. Só que ao mesmo tempo coloca que estás nos céus. Então você mantém tanta proximidade com uma ideia de distância logo no começo, que é algo extremamente necessário. Eu acho que ele relaciona as duas coisas, né? As duas coisas estão bem presentes. É uma outra oração, né? Não é especificamente a oração do Pai Nosso, mas é uma outra oração posterior, talvez algumas dezenas de anos, que é a oração do Avinu Malkeno, né? A oração do Rabi Akiba e tal, que ele entoa quase que numa espécie de visão que ele tem e tal. Mas é muito interessante, que é o nosso Pai e o nosso Rei. Então ele começa com Avinu, que é aqui, e essa parte que aparece entre parênteses, que é o reino, né, e tem os céus também, é o Rei. Certo. Então, a ideia de soberania. Exatamente. Ele junta as duas dentro da oração. Exatamente, dele. ele junta as duas, ou seja, é uma oração bem neotestamentária, né, que na verdade é uma oração bíblica, né? Você tem a proximidade e você tem a distância. Essa fórmula para se começar a oração, Avinu Sheba Shamayim, Pai Nosso que está nos céus, é uma fórmula bem comum até hoje em orações tradicionais judaicas, ainda tem essa fórmula para iniciar. Então, provavelmente quando Jesus fala essa oração, esse início de oração já era uma tradição, essa forma de começar a oração, né? Uma tradição, e que é interessante, várias coisas que Jesus fala, ele fala dentro de uma tradição, de um contexto que havia, e ele expande esse contexto e tal. A questão das parábolas mesmo, que também foram comentadas. Parábolas. Toda a metodologia de ensino, por assim dizer. Por mais que o judaísmo da época de Jesus não seja a mesma coisa que o judaísmo moderno, claro, né, mas ambos beberam da mesma... O judaísmo moderno e o cristianismo moderno beberam da mesma fonte, que é o judaísmo ali do contexto que Jesus pós. Engraçado, da mesma forma como existe essa dimensão da relação do indivíduo com o outro, que ela não está dissociada da relação do homem com Deus, a oração também tem, de certa forma, um caráter público, um caráter de compartilhar. A gente vai falar sobre o caráter jurídico dessa oração também em algum momento. Mas o que eu estou querendo falar não é nem isso, cara. É outra coisa, é o seguinte. O contexto em que a oração é, entre aspas, ensinada aqui, quando você for orar, você ora assim, é no contexto daquilo que a gente faz muito mais para os outros, para que nós sejamos vistos, do que a gente faz diante de Deus, porque a gente precisa fazer porque está na presença de Deus, né? E esse contexto é curioso dentro do Sermão do Monte, né? Porque ele vai falar da esmola, né? Quando você for falar da esmola, se guarde de ficar fazendo isso na frente dos outros, achando que nem um valor nisso e tal. Quando orastes, não sereis como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas, nas praças, nas esquinas dos homens. O
fazer uma campanha, não precisa fazer a campanha nas redes sociais. E aí pra é dizer o que bonito, você tá cara, fazendo, versículo 6, ó, né? mas tu, Pra quando dizer que orares... você está cumprindo a lei, entendeu? Não precisa publicar isso. Mas já pulou E é- pra agora. e é bonito, a não, relação gente. é rápida. E é bonito, mas tu quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta, né? Eu acho tão bonito isso, que é justamente essa coisa que, cara, o que você tiver que fazer, que falar pra Deus e tal, não se importa tanto com todo esse contexto social daquilo que você está fazendo, né? Mas é vai curioso direto. isso aí, porque ao mesmo tempo que é uma oração, digamos assim, uma coisa bem pessoal e particular, você vê que a primeira pessoa está no plural Nossa. aqui. É o Pai Nosso que está Que nos aí é de- céus, venha a exatamente. nós, o vosso reino. Exatamente. Essas É isso que me Mas dá- essa prática, Esse mas coletivo, essa prática é do justamente isso, oração, já chama a gente atenção. viu Tem esse que caráter tinha os 10 coletivo da mandamentos oração. também. Ele tem esse caráter coletivo, mas ao mesmo tempo a recomendação é dada num contexto em que você não tem que fazer pros outros, né? Por causa dos outros. Não, Sim, exato. E mesmo a oração comunitária é em secreto. É engraçado. Mas a mesma oração comunitária é em secreto, não é em público. É algo reservado e tudo mais. Tem essa- Só uma coisa assim que eu reparei, assim que termina a oração, né, pois teu reino, poder e a glória para sempre, a mim que está entre parênteses, no caso da minha versão aqui, logo o verso em seguida, Jesus termina de ensinar a oração, o que ele diz? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ou seja, ele termina a oração, está tendo uma confusão lá fora. Vai falando não sei que se eu vou vocês ver o que estão tá acontecendo lá ouvindo. fora. Tem uma criançada brigando ali Uma fora. gritaria ali. Um negócio meio sinistro. Mas assim, você vê, imediatamente após ensinar a oração, Jesus levanta a questão e chama a atenção. O que para Jesus, aparentemente, do contexto em que ele ensinou essa oração, é o mais importante, é justamente o perdão dos pecados como consequência do seu perdão aos pecados alheios. E, Léo, uma relação que você gosta de fazer bastante e que você pode fazer agora, bem interessante, é que no contexto, depois de ensinar de orar, sobre o que ele fala? Sobre jejum. Sobre jejum, sim. Então, jejum e oração. As duas coisas caminhando juntas. E aí você lembra de que texto, Léo, que você gosta de falar? Isaías 58. Exatamente. É este o jejum. Então vai lá, abre lá em Isaías 58 e fala um pouco sobre isso. O que aconteceu? Paciência. Você fala tão bonito. Fala cara. você. Não, você fala Fala muito você. bonito. Isaías 58 é um dos textos mais... Verdadeiro jejum. Verdadeiro jejum. Caramba. O que aconteceu aqui? Vamos Perdi? ler aqui. Perdeu. Vai. Depois você assiste no YouTube. Terceiramargemdorio.org. Ah não, YouTube eu não sei como é que é. É a mesma coisa, lá tem os links. Versículo 3, por exemplo, porque jejuamos nós e tu não atentas para isso, porque afligimos a nossa alma e tu não levas em conta. Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Isso não é a parte, versículo 5, vou pular já direto 5. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres e desabrigados, e se vires o nu o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma faminta e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. É muito É interessante. difícil parar de ler, né? Porque o próximo verso também é incrível e o próximo também é incrível. É difícil saber onde começar, onde parar essa leitura. Eu acho que o Felipe pontuou muito bem esse contexto próximo, né, importante, dessa relação com o outro, né? Ele está falando dessa religião que é uma religião pública, no sentido de mostrar o que eu faço, e a religião que é sua com Deus, etc. E o jejum que ele vem falando aqui é exatamente uma crítica, como ele está fazendo a crítica da oração que você leu. Então, você está orando, você quer que todo mundo veja que você está orando? Você está jejuando, você quer que todo mundo veja que você está jejuando? Você está ofertando? Quer que todo mundo Exatamente. saiba que você está ofertando? Exatamente. Então, qual é o verdadeiro jejum? E tem uma Você está lendo a Bíblia, quer que todo mundo Qual é o saiba que verdadeiro você está lendo a jejum? Qual é a Bíblia? verdadeira oração? oferta? Qual é a verdadeira oração? Então, e esse retorno para Isaías é interessante, porque apesar dos textos não estarem conectados de uma maneira linguística ou direta, você tem essa ideia de que na oração do Pai Nosso, você perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Como nós então, temos perdoado, né? Como você, nessa exatamente, tradução, como né? você compartilha. Já estamos você, fazendo isso. você e ele só, para que seja você e eles, né?
no sentido de serem as outras Mas pessoas. esse caráter de reciprocidade, ele está acompanhando praticamente todo o capítulo 6 aqui, né? Tanto em relação a Deus e aquele que se relaciona com Deus, quanto a maneira como Deus se relaciona de acordo com que o sujeito se relaciona com o próximo, né? Então ele está falando, por exemplo, logo antes, né? Fala em secreto, que Deus que te vê em secreto também vai te responder. E depois, se você perdoar o outro, ele também vai ser perdoado e tal. Então tem essa reciprocidade dos dois lados, né? Em relação a Deus e com o próximo também. E é super inclusivo, né? Super inclusivo porque, tipo, ele está falando também para pessoas, né? No Sermão do Monte, o público-alvo dele, muitas pessoas que se sentem esquecidos, que se sentem não vistos pela sociedade religiosa. E esse apontamento, o Deus que te vê em secreto, você acha que você não é visto, você é visto, você acha que você não se sente importante, você não é levado a sério, você não é tratado com importância, com deferência dentro da comunidade religiosa, mas Deus está vendo o que você está fazendo. Você tem toda vez que a gente torna daí a oferta, a oração, o jejum em algo público, o que a gente realmente está dizendo é que Deus não é suficiente. O fato dele me ver, eu quero mais, eu quero que você me veja. Então, acho que esse é um aspecto muito, muito importante. Fazendo uma ponte que obviamente é uma ponte filosófica arriscada, mas é a ideia de você tornar a sua religião um produto, né? Um produto. Você vende a sua religião pela maneira como você está vivendo, né? Para os outros comprarem, né? Como é que ele é religioso, como é que ele é santo, como é que ele é bondoso com as outras pessoas e tal. E Jesus fala, né? Esse ele não se preocupa. Jesus, quando ele olha para os caras, ele fala, não se preocupe com eles, que eles já ganharam a recompensa deles. Que é o quê? Ser visto. Olha lá, pronto, já viu. Legal, ganhou o que você queria. A recompensa deles é imediata, né? Que bom, já conseguiu o que você queria. Agora, essa ideia de orar em segredo é interessante, porque a oração individualmente já é algo que acontece internamente, né? Você querer tornar isso visível para outras pessoas já é engraçado, já mostrando essa dinâmica. Você quer orar, ora em secreto. Por quê? Porque isso já é uma dinâmica que acontece. Não, e muitas vezes essa coisa de você... É importante dizer isso, você fazer qualquer coisa religiosa ou qualquer ato de bondade de maneira visível, muitas vezes isso vem... Não, eu estou fazendo de maneira visível para incentivar os outros a fazerem. Eu estou querendo servir como exemplo. Não é para chamar atenção para mim, é para... Claro. Mas é para chamar atenção ao que Deus tem feito através de mim. Exatamente. Mas aí a gente entra num aspecto interessante. Daniel, que orava 3 vezes ao dia e abria a janela para que ele fosse visto orando. Certo. As 3 vezes ao dia. Uma boa colocação. Ou seja, você tem uma dimensão interessante também da oração como testemunho. Agora, as pessoas não ouviam a oração de Daniel, apenas viam que ele orava. Certo. Então... aí eu acho que a gente volta para um aspecto que a gente trabalhou quando a gente falou de oração nos programas anteriores, que é a questão do aspecto individual e a questão do aspecto jurídico da oração. E de como não tem uma fórmula específica. Exatamente, como você não consegue separar muitas vezes as coisas. É difícil. E a oração, a gente tem um outro aspecto aqui que me chama a atenção, desculpa, é que essa coisa todas as vezes que a gente ora, a gente sempre... pelo fato de haver um relacionamento pessoal e íntimo seu com Deus, a gente sempre está preocupado com as nossas... Nós sempre estamos preocupados com as nossas demandas, né? Então você vai falar das coisas que estão no seu coração, que são as coisas que te interessam, as suas aflições e tal. Você vai pedir coisas e tal. E aqui a gente não vê nada direcionado ao indivíduo, engraçado, né? E me parece que o objetivo aqui é um pouco igualar o cara com todo mundo, né? Porque quando você pede, você é o Pai Nosso, que é o Pai Nosso, né? Não é o meu Deus, é o pão nosso, é o pão nosso de cada dia. Isso é um aspecto político interessante. O pão não é de ninguém, o pão é de todo mundo. E perdoa-nos as nossas ofensas, como se a ofensa diante de Deus não é só sua e tal, mas quando você pede por você, mas você pede por um coletivo, porque todos nós estamos no mesmo barco e tal. Então é engraçado, né, como a oração ela acabou se tornando uma coisa muito personalíssima, né? Como qualquer outro elemento da religião. E pouco de compartilhar aquilo que Deus está te dando. Porque mas que é isso? Eu estou pedindo alguma coisa para Deus porque não é para mim. Eu estou pedindo alguma coisa para Deus porque eu quero que todos recebam. É o que Isaías 58 está falando, né? No final a gente espiritualiza tudo. A gente torna todas essas disciplinas e tudo mais em disciplinas espirituais e individuais. Então a oração é sobre mim, o jejum é sobre mim. E a ideia de jejum de Isaías 58 é um negócio absurdo. Você não come porque você está
mostrando. Você não come porque o pão que você tinha, você deu. Certo? Então envolve essa dimensão voltada para o outro. Né? Mas na religião contemporânea... Forte, se você não come porque aquilo que você tinha para você comer, você deu para outra pessoa. E esse é o verdadeiro que jejum de acordo com Deus. Agora, e você não está julgando a pessoa porque ela está comendo e você está fazendo jejum. Porque quando você faz dessa maneira, não tem como você. Você está dando o que é seu, entre aspas, porque na verdade, isso é uma coisa que o Edson falou bem baixinho aqui, mas que é bom repetir. O pão é nosso porque todo o alimento é Deus quem dá. Desde Gênesis. Inclusive, esses dias o Edson me corrigiu que foi orar pelos alimentos na casa dele, né? Abençoe o alimento. Não, você não pede bênção sobre o alimento, porque o alimento é a bênção. Você agradece. É que essa ideia que são as orações gregas, né? Essa dicotomia de mundo das ideias e atemporal e da matéria, em que matéria é ruim, tem que ser subjugada quando a gente ora. Nossa, eu não tinha nem enxergado isso. Abençoa o alimento porque a matéria é ruim, precisa ser transubstanciada. Isso é platonismo. Então, mas é interessante que na mentalidade judaica e na Bíblia, no caso, daí você ora depois, você não ora nem antes de comer, você agradece pelo que aconteceu e pela dádiva do alimento, mais em vez de orar. Quando você abençoa o nome de Deus. Né? Bendito seja tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo. Porque o alimento é bom. Que criaste o pão, que faz brotar o pão da terra. Sim. Então você ora, mas enfim, a essas sua oração vai influências bendizendo a Deus, não pedindo Deus. Mas uma coisa que eu tenho até uma dúvida aqui, que ele fala, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso daqui, ele não está pedindo para Deus dar o pão, ele está afirmando que Deus deu o pão, seria isso? Ah, bom. Boa pergunta. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. É um reconhecimento de que quem ou deu é o nos pão dai deu. hoje, né? Não, dai é coisa de... na oração católica tudo é segundo do plural. A gente tá mas nos dai não aponta para o futuro em vez do passado? Não. Dai não? Não. Dai é só voz. Dai o grego aí, cara. Abre o grego aí. O grego eu não tenho. Alguém aqui sabe grego? Agora uma outra coisa nessa frase, nessa coisa que me chamou a atenção nessa frase, que eu posso inferir sem a ajuda do grego. Em inglês, lembrando que em inglês é Give us this day our daily bread, apontando para o futuro, mas eu vou checar. Aqui na Bíblia está dá-nos hoje. Não, give us dá agora também. Exato. Mas uma coisa que eu estou achando, um aspecto que me chamou a atenção agora, só que você levantou, na verdade, para outra questão, mas a gente não está pedindo pão de amanhã. A gente está pedindo de hoje. Porque mais tarde Jesus vai ensinar a não se preocupar com o dia da manhã. Porque isso, a gente, exatamente que então, é a próxima... mas isso também traz uma lição do não acúmulo. De o maná, né? O maná de cada para cada dia. Exatamente. Que tem a ver com dependência, boa. mas que também tem a ver com não acúmulo. Você não deve acumular riqueza. Você não deve acumular o pão de amanhã, o pão... Tem que ter o suficiente para... O maná é dado por a fé diária. A fé diária. Fé diária. Mas é espiritual, questão de fé, mas é também físico. Para você não acumular as coisas físicas. Eu até perguntei isso porque eu acho interessante esse reconhecimento de que o pão, quem deu foi Deus, né? Porque uma coisa que é interessante, a gente às vezes pensa, a gente tem a impressão de autossuficiência, a ilusão de autossuficiência, mas a gente esquece que a gente sempre depende de milagre, porque se cai uma semente no chão, você não consegue fazer ela brotar. Ela brota por ela mesma, pelos eventos da natureza que Deus comanda. Então, todo mundo só está vivendo hoje por algo que ele não controla. Então, sempre depende de Deus. Então, essa oração, de certa forma, é um reconhecimento disso. Se olhar um pouco para o mundo, para a sua vida e falar, olha, o que eu tenho não fui eu que alcancei. Não sou eu que estou me sustentando. Né? E a última frase da oração que é... Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, mas nos livra-nos do mal. Aqui nessa questão do pão, antes de terminar, no grego é sinistra essa parte. Enfim, eu estava dando uma olhada aqui e essa ideia de o nosso de cada dia nos dai hoje, essa ideia do dai hoje, acho que é uma rapax legomena, aparece uma vez. No Novo Testamento tem aqui também com uma parte problemas de tradução. Todo mundo se ferra para traduzir. Então a sua pergunta, na verdade, tocou num negócio que... Então, em português é meio genérico, porque parece que no original é meio genérico também. Não dá pra saber direito. Na verdade, é tão específico que não aparece em outro lugar, então a gente não sabe. E normalmente você tem referência para poder comparar e falar, ok, é o Pax Legomena. Aí já aprendemos que é a Pax Legomena hoje. Ah, sim, a Pax Legomena. Uma palavra que aparece uma vez só no texto bíblico, então você não consegue comparar. E por ser um texto antigo é difícil. Mas eu acho interessante essa relação com o maná e com a questão do acúmulo e a ansiedade que vem logo depois do próprio texto também no contexto. Não, acho que a base toda é Deus como o doador de todo alimento, vem em Gênesis, e depois essa ideia do maná diário.
E agora o que o Valente já nos propôs aqui é a última parte. Eu perdi não nos essa deixe parte. cair em tentação, mas livra-nos do mal. O que é curioso, essa parte aí? da tentação, porque obviamente isso aqui é Mateus 6, 2 capítulos antes, Jesus está no deserto e o Espírito o joga para dentro do deserto para ser tentado pelo diabo. E Então, com você- pão ainda. com comida. Exatamente. E a questão é com pão. E obviamente, se você for analisar essa questão de tentação e alimento, isso daí você tem Êxodo, que é a mesma situação, e daí você tem Adão e Eva, que é tentação de alimento mais uma vez. Enfim, não é só dentro do contexto de Jesus, é essa ideia de tentação e de questionamento da divindade via alimentação. Tá sempre... A fome é aquilo que te deixa mais vulnerável. E o alimento servindo para as duas coisas, né, no caso, só para concluir. Duas coisas que a a festa está falando. Não, porque ele é a primeira graça, ele funciona o tempo todo Certo. como uma graça, como uma Certo, dádiva, a Santa Ceia, Certo. etc Certo, e tal, o maná, a Páscoa, e ele funciona também como essa medida de Gênesis capítulo 2, Certo. não vai comer da árvore. Certo, de confiança, que é o prova de confiança. Prova Não, de de confiança. rebeldia mesmo. Você, de alguma dinheiro forma, do homem. de alguma Assim. forma, o alimento é o sustento, é você querer tomar as rédeas da própria vida. Certo. Você não querer depender de Deus. Você Essa querer Essa é a conotação você de quer Gênesis. Essa ter é a o conotação de controle. Gênesis. Que Deus coloca, aí a gente pode voltar em Gênesis 1, que a distinção entre ser humano e Deus clara é você não consegue sobreviver sem a minha dádiva, no caso. Quando eles estendem a mão para comer do fruto, basicamente eles estão querendo tomar parte. Falam assim, não, a gente quer tomar rédea da nossa própria vida, igual que está propondo. Agora é curioso, pelo menos dentro do fluir da narrativa de Mateus, como Jesus é lançado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo, e 2 capítulos depois a oração diz: não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, sendo que é aparentemente o oposto. O que a gente deveria fazer daí, é claro, explicar a questão da tentação toda no capítulo 4 é extremamente fascinante. Mas aqui é curioso, né? Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. Por que isso aqui aparece tão... Eu fico sempre com a sensação de que a fome, não tem nada que deixe o ser humano mais vulnerável do que o elemento mais básico da sobrevivência. Que é o que acontece com Jesus, certo? Comida que é Logo de cara. 100% vulnerável. Só que a questão da tentação vem depois da questão do perdão. Né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos que perdoar os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Você está falando que existe uma ligação entre o perdão... Porque, obviamente, se a gente for aplicar isso aqui na realidade... Sim, do ponto de vista textual... Mas daí tem que ver se tem uma sequência... Porque nas Sim. bem-aventuranças existe uma sequência clara, ligando uma a outra. Que me parece que aqui está mais ligado também àquilo que você faz pelo próximo, com a certeza daquilo que Deus fez por você. Mais nesse sentido do que propriamente... Cara, eu acho, teria que dar uma checada no grego aí também, mas eu acho que essa sequência do Léo faz todo sentido. Não deixe cair em tentação... Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação. Não perdoar os nossos talvez devedores. exista essa conexão com a questão do perdão. Porque ele volta de novo. Exatamente, logo mas em livros do seguida. mal. Exatamente. Mas livros do mal, aí ele já volta a falar do perdão de novo. Então acho que tem essa... Mas volta a falar do perdão como de novo? Aqui, o verso 14, porque se perdoares... Ele termina de ensinar a oração. A primeira frase dele é porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste faz bastante sentido. Porque tá... Se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, também tão pouco... Porque a questão a tentação maior é você não dar o perdão ao seu próximo. E na verdade, quando você a gente... reter o perdão, você querer controlar... Porque não, você e quer... não é teólogo. Porque você não quer... Você querer Porque controlar... Você destruiu sua própria argumentação Você querer inicial. controlar Foi o incluso acesso a do É o Deus. incluso do programa. Ele começou falando besteira e terminou mandando bem. Ele começou dizendo que ele não é um teólogo e terminou mostrando que ele é um teólogo. Mas o bonito é que basicamente o que está protegendo, o que Jesus aparentemente está protegendo, é aquilo que é o mais importante no final das contas, que é protegendo as relações. Exatamente. Então, a questão do perdão tem a ver, do jeito que ele coloca na oração, tem a ver com o acesso também que cada um tem Certo. um ao outro, Exato. mas a Deus também. Exato. Então você reter o perdão ao seu próximo. Não nos deixe cair em tentação de retendo não... o perdão que ele dá. Agora, louco, né? A gente Retendo vai... o perdão de Deus. Você bloqueia- coloca, você bloqueia o que é o basicamente problema os de Babel, fariseus. que é o problema... Mas aqui dentro do contexto de Mateus é o problema dos fariseus, que mais tarde Jesus vai falar o quê? Vocês estão na porta de entrada do reino, vocês não entram e bloqueiam a entrada do reino. Que é o mesmo tipo de imagem, talvez, ali. Cara, agora é Muito incrível, bom, né? A excelente. gente vai botando a oração no automático, Fazer no todas automático, essas no missões, automático. E é pra engraçado você que ganhar o moral. automático da oração é justamente aquilo para o qual a oração existe, né? Que é pra você não usar de vãs repetições. E aí... Peraí, repete, isso é muito O interessante. automático, a gente bota essa oração o tempo inteiro no automático nas nossas leituras Joga da na Bíblia, vitrola. velho. A gente maior joga na vã vitrola. repetição do cristianismo é o Pai Nosso. É o Pai Nosso. Tá dentro do Porque tá contexto. dentro do contexto que coletivo. não existe vãs repetições.
traduções. O Vamos orar o Pai importante Nosso. é falar a oração. E aí, cara, Viver o tipo, negócio. tava bagunça o culto, falei, vamos que que orar o isso Pai gera? Nosso Vamos pra parar criar um o pouquinho, silêncio. Pra criar o silêncio. E aí o que isso gera? Isso gera, por exemplo, o que o Léo acabou de falar quebrou, né? Que é o quê? A gente está aqui tentando achar o porquê da questão da não nos induz a tentação, mas livrar-nos do mal e tal. Mas, cara, mas qual é a relação disso? Mas é só ler a frase anterior, né? Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos. Então, o perdão de dívida está intimamente ligado à ideia de não cair em tentação, né? Mas uma coisa que... dívidas, né? Tem mais Engraçado, né, Mas cara? uma coisa que torna essa oração toda, que a gente está vendo dentro do contexto de Mateus 6, mas ele tem uma coisa interessante que acontece nos evangelhos, é que ele é repetido de novo lá em Lucas, mas meio que fora de contexto. Os discípulos perguntam, nos ensine a orar, e ele fala o Pai Nosso. Também, então, a gente pode pensar no Pai Nosso dentro desse contexto e também fora de contexto. Universalmente. De forma universal. Bonito. É uma coisa que É como se tá fosse um ligado tipo, ao dia a dia. arquetipicamente algo ideal que a partir dali você tem uma base para você Bonito isso. Gostei. Relação com verbalizar a Deus, sua relação com Deus ou dizer as coisas que você E o sente seu no coração. dever diante do próximo. Muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um Terceira Margem do Rio em Revista. Nos vemos semana que vem, ou vocês ouvem, né? Nos ouvem semana que vem. Um abraço, Nossa. até a próxima.